Se você acaba de terminar a leitura de Estou Pensando em Acabar com Tudo ou de assistir ao filme da Netflix, bom, esse vídeo definitivamente é para você. Oi pessoal, meu nome é Daniel Dornelos e hoje nós vamos conversar sobre Estou Pensando em Acabar com Tudo, um livro de Ian Reid, que foi adaptado agora para a Netflix, então se tornou um longa-metragem que está disponível na plataforma de streaming. O roteiro e a direção ficou por conta aí de Charlie Kaufman, que foi o cara responsável por então adaptar toda essa história que é muito intensa para um longa-metragem. E ele fez isso, inclusive, muito bem. Nós precisamos considerar que Estou Pensando em Acabar com Tudo é um thriller psicológico, ou seja, é o tipo de livro que vai te dar muitos pontos, é o tipo de história que vai te dar muita coisa, muita informação, e em meio a tudo isso, em meio a tanto detalhamento, você não consegue entender muita coisa. É essa a graça da história, é esse o intuito do autor, te confundir. Não se sinta um idiota por não ter compreendido tudo o que aconteceu na história. Talvez você tenha terminado agora a história e esteja pensando que é uma porcaria, que não adiantava ter gastado seu tempo com aquilo ali, porque não te levou a lugar nenhum, porque você não entendeu. Só que é bem difícil mesmo de entender. E se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like também e compartilha esse vídeo com as pessoas. Manda esse vídeo no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, fala assim, galera, todo mundo tem que assistir ao filme, ler o livro e assistir o vídeo do Daniel sobre isso, porque assim vocês vão me ajudar muito e eu tenho certeza que esse vídeo, que esse roteiro aqui que eu produzi para explicar para vocês, vale a pena então o seu like e o seu apoio, beleza? Como eu sabia que o filme iria estrear agora nessa sexta-feira, eu decidi ler o livro então alguns dias antes e foi isso que eu fiz. Eu comecei a ler o e-book, foi muito interessante. Não tenho um livro na minha estante ainda, mas eu vou dar um jeito nisso porque é uma história que eu realmente preciso reler e eu vou te explicar o porquê. Basicamente, Estou Pensando em Acabar com Tudo conta a história de uma jovem, ele é narrado por uma jovem que está pensando em acabar com tudo. Inclusive, essa é simplesmente a primeira frase do livro. Mas aí eu te pergunto, tudo o quê? Com o que ela quer acabar? Pode ser com família, convívio, pode ser com relacionamento que ela tem, pode ser com coisas relacionadas ao trabalho, porque ela também trabalha, pode ser com coisas relacionadas à escrita, pode ser com a vida dela no geral. Com o que ela quer acabar? Essa jovem, que a partir de então nós vamos chamar de Lucy, no livro a gente não tem o nome dela, mas no filme é tratado como Lucy. Engraçado que isso muda algumas vezes, e é um detalhe também bem interessante, eu vou explicar isso também. Lucy começa a viajar com Jake, que é um cara que ela conheceu e que está namorando, então os dois estão em um relacionamento e o Jake leva ela para conhecer a fazenda dos pais dele, o lugar que ele cresceu, e isso é muito normal, né? Não tem nada de normal, porque a fazenda não é normal, o Jake não é normal e a narrativa muito menos. Essa casa tem muitas coisas estranhas, e eu não estou falando simplesmente da casa em si. Não é tipo uma história com uma casa mal assombrada. É uma casa, que é uma fazenda, onde os animais são bizarros, os pais deles são muito esquisitos e coisas muito estranhas acontecem, como a Lucy está passando ali pela casa, ela vê uma foto na parede e ela pergunta quem é a pessoa da foto. Jake responde para ela que é ele a criança da foto, né? Só que a Lucy se reconhece. A criança da foto era a Lucy. Isso sim é bizarro. Não é mostrado isso no filme, então foi uma coisa que acabou não entrando exatamente no roteiro, mas ao longo do livro a gente vai ter algumas páginas, né, alguns capítulos que são diferentes. Então os capítulos estão em itálico e coisas do tipo. E no desenvolvimento dessa história paralela, que são com esses capítulos que não são narrados pela Lucy, a gente descobre que alguém morreu. E a partir daí vamos ficar tentando entender quem morreu, quem matou. E inclusive eu pensei várias vezes que era a Lucy que tinha matado e tal. E eu também vou te explicar isso a partir de agora. Então, de agora em diante, esse vídeo tem mesmo spoilers e explicações. Então, se você queria só saber a minha opinião sobre a obra, vale a pena ler, vale a pena assistir. E a partir de agora, eu vou realmente adentrar e explicar detalhes minuciosos desse enredo. Lembra que eu disse no início do vídeo, quando eu estava contando a sinopse, que a gente tinha
a personagem, né, que narra as coisas e que tem o namorado dela, que é o Jake. Então, a partir daí, provavelmente você deduziu, quando leu a sinopse do livro ou do filme, que essa seria uma história de um casal. E você foi enganado. Eu também fui. Acho que todo mundo foi enganado. Porque, na verdade, essa não é a história de um casal. Na verdade, essa não é nem a história de muitas pessoas que aparecem, assim como aparecem em alguns momentos o pai, a mãe do Jake, a menina, né, que ele tá gostando, a namorada e as pessoas que, né, estão ali ao redor dele. Eu digo isso porque tudo isso foi o Jake que criou. É exatamente. Tudo isso foi fruto da cabeça do Jake. Ele escreveu essas pessoas. Jake, na verdade, era o zelador, o cara que cuidava de uma escola, que era sozinho, que ouvia umas músicas diferentes em volume muito alto, porque já não ouvia bem, estava aí um pouco debilitado, e que gostava muito de musicais. No entanto, estava sempre sozinho. O que eu quero dizer com isso é que nessa história o Jake queria ter, por exemplo, uma namorada, alguém que ele conhecesse, que pudesse compartilhar então uma vida com ele. E o que ele fez foi criar essa namorada. Jake já não tinha mais seus pais. O que ele fez foi criar seus pais novamente. E se ele morava em uma fazenda muito velha, ele entrava nessa fazenda e meio que via tudo normal. Ou pelo menos ele queria entender que aquilo tudo estava normal, estava todo mundo bem, estavam vivos e basicamente isso. No livro é muito difícil de entender esse tipo de coisa. Eu fiquei muito perdido, mas no filme os cortes te deixam um pouco mais entendido sobre o assunto. Quando você vê que em um momento o pai do Jake tá mais velho e depois já tá novo e depois tá velho de novo, a mãe dele é a mesma coisa, e aí eles falam que vão jantar e em instantes a comida tá simplesmente pronta. São coisas muito estranhas. E quando a gente lembra que a Lucy se viu em uma foto na casa do Jake, é porque, na verdade, a Lucy era o Jake. A pessoa que ela via na foto, no retrato, era ele, né? No caso, ela via ele que era ele mesmo. E bem confuso, né? Pois é. É nesse tipo de história que a gente se meteu. Mas, Daniel, por que o Jake faria isso? Bom, o Jake provavelmente tem um transtorno dissociativo de identidade ou de múltipla identidade. Bom, vai depender de como você vai fazer aí a sua pesquisa. Já que Jake sofria desse transtorno, fica um pouco mais fácil de explicar se a gente pensar através dessa interpretação que tudo ali que ele vivia, tanto o relacionamento com a menina, quanto estar com os pais e coisas do tipo, era ele. Ele era todas essas pessoas. Então Jake não só escrevia aquelas pessoas, mas ele também era elas. Dá pra entender? É como se a partir daí o Jake fosse se referir ao que ele era como nós, e não do jeito que eu me refiro a mim mesmo, que sou eu, sou uma pessoa só. Era como se o Jake fosse todo mundo, porque ele tinha várias personalidades, e ele simplesmente tinha. E pode ser que você não tenha entendido, mas o Jake se mata no final da história. O Jake se suicida. E isso é muito forte. Por que o Jake faz isso? Porque ele já não aguentava tudo aquilo. Ele não aguentava conviver com ele mesmo, ou com tudo aquilo que era ele. O filme, então, a partir de um momento, ele muda o seu aspecto e ele realmente parece um musical. Então, a cena em que o Jake se mata, sai um monte de fita, assim, do corte, sabe? Do ferimento e tal. E isso é bem assustador, é verdade. Mas é um jeito poético de mostrar. Na verdade, isso pode significar até mesmo o tipo de coisa que vai fazer com que a pessoa que está assistindo vá conversar com alguém sobre a história. Porque talvez essa seja a ideia, fazer com que as pessoas conversem mais. Já que Jake era o cara que, como eu disse, não conversava com ninguém. E talvez, por não conversar com ninguém, por não ter um apoio, por não estar fazendo, sei lá, terapia, algum tipo de tratamento, não conseguia conviver com tudo aquilo que ele era e chegou a ponto de se matar. Então, nessa etapa de fazer a coisa parecer muito musical, ficar muito divertidinha e tal, a gente entende um pouco mais no filme, porque no livro funciona de um jeito diferente. E aí, quando
a gente pega esses detalhezinhos, entra uma música que o Jake canta para uma plateia. Naquela música, ele vai deixar claro, então, que era isso que acontecia com ele, que ele era todas aquelas pessoas e que ele, sim, criou tudo aquilo, porque ele era tudo aquilo. Então, foi o Jake que escreveu. E tudo isso, né, gente, de uma forma muito poética. Essa história é, acima de tudo, muito poética. Quem tá me acompanhando na maratona me viu em algumas lives e eu falei que eu estava lendo esse livro e eu sempre comentava que era muito bonitinho, que era muito poético. Só que assim, é um thriller psicológico, não é bonitinho e era uma impressão totalmente errada minha. Ele é uma história muito poética, uma história forte, uma história que tem trechos que são muito marcantes, mas que assim, passam longe de ser bonitinhos. O livro vai terminar, então, com esse suicídio e com uma narração bem peculiar que muda muito, que fica muito mais intensa no final, que fica muito mais gostosa. É um livro muito bom de se ler, muito bom, tipo, que deixa a gente nervoso. Claro que a gente termina e ainda fica com algumas incógnitas na cabeça, é bem difícil de pegar tudo, por isso eu falei para vocês não se julgarem se não conseguirem, porque é bem difícil mesmo. Mas o fato é que depois que, ainda na narrativa, né, a Lucy que se suicida e depois começa a vir um monte de nós, e a gente fica assim, por que tá falando nós, gente? O que tá acontecendo aqui? E aí entra naquela questão que eu comentei com vocês sobre o transtorno dissociativo de identidade. A gente entende que o Jake era tudo aquilo. Principalmente porque quando a gente chega no final, é exatamente no último capítulo, que é quando tem aquela conversa diferente que eu comentei com vocês, um diálogo sobre uma morte, a gente entende que foi o zelador que morreu e que ao lado desse zelador tinham escritos, coisas que ele escrevia. E a partir daí a gente entende que essas coisas escritas é meio que o que a gente leu. Dá pra entender? Eu sei que é confuso. E é essa a ideia, como eu falei, era que fosse muito confuso. Mas acredito que eu consegui esmiuçar isso para vocês, deixar de um jeito mais simples, porque é realmente uma história muito intensa. Então, se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, eu preciso te dizer para não sair simplesmente dizendo que foi uma história ruim, ou que o autor não soube escrever, ou que o filme é ruim. Tenta assistir de novo, assim como eu quero reler, assim como eu pretendo assistir de novo, porque é sim uma história muito forte. Eu já comentei aqui no canal, no vídeo, sobre as vantagens de ser invisível, que é esse livro incrível aqui nessa edição nova da Roku, que também tem uma adaptação que está disponível na Netflix, que é muito importante que nós, homens, e também, no geral, nós, pessoas, tenhamos a capacidade e a possibilidade de nos abrir, de falar sobre o que a gente sente, sobre o que está acontecendo com a gente. Nessa história eu percebi que talvez o final do Jake não precisasse de ser tão triste se ele tivesse tido pessoas para compartilhar o que estava acontecendo, se ele tivesse feito um tratamento, se ele tivesse tido ajuda. Então, se você sente que tem algo aí escuro dentro de ti, algo que precisa de ser externalizado, que precisa de ir para fora porque está te matando aos poucos, talvez, ou melhor, certamente é necessário que você procure ajuda. Seja você homem, seja você mulher, simplesmente procure ajuda, fale sobre aquilo que você sente, fale sobre os seus sentimentos. E assistam ao meu vídeo de As Vantagens de Ser Invisível, eu vou deixar ele num card aqui na frente. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Deixa um like, acho que vai valer a pena. Se inscreve aqui no canal. Se vai comprar alguma coisa na Amazon, compra com o link aqui da descrição. Você pode comprar qualquer coisa, um livro, qualquer coisa que já ajuda bastante. Também tem o link para assinatura do Kindle Unlimited, que vale muito a pena assinar pro Amazon Prime. Então, só coisa boa aqui na descrição desse vídeo. Lê tudo certinho aqui, tá bom? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @lendocomdaniel. Tô sempre compartilhando coisas muito legais por lá. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau!